Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, estamos aqui para falar de uma temática importantíssima que se relaciona bastante quando associamos ela ao desmatamento, que são os serviços ecossistêmicos. Já sabemos que o desmatamento é a perda da cobertura vegetal parcial ou total de uma região. Mas afinal de contas, o que seriam esses serviços ecossistêmicos? Por base conceitual, podemos definir serviços ecossistêmicos como benefícios que são obtidos pelo homem em interação com o ecossistema de maneira direta ou indireta, ou seja, tudo que é aproveitado por nós, ofertado pelos ecossistemas. Além disso, segundo a Lei nº 14.119, de 13 de janeiro de 2021, que institui a Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais, os serviços ecossistêmicos podem ser classificados como serviços de provisão, serviços de suporte, serviços de regulação e os serviços culturais. Mas preste atenção, hein? Nada de confundir esses serviços com as funções ecossistêmicas, já que segundo Daly e Farley, em 2004, as funções serão as constantes interações existentes entre os elementos estruturais de um ecossistema. Mas tá, como associar os serviços ecossistêmicos ao desmatamento? Em resumo, o desmatamento pode ter impactos significativos nesses serviços, afetando a qualidade de vida das comunidades que dependem deles, contribuindo também para a perda da biodiversidade e outros problemas ambientais. Por exemplo, quando o desmatamento é praticado, várias espécies de animais polinizadores são afetadas, já que as florestas são os ecossistemas desses animais, os hábitats desses bichos, e com a sua falta, o número de plantas a serem polinizadas, bem como a produção de alimentos vinda desse ambiente, serão drasticamente afetados. Já percebeu que as pessoas reclamam cada vez mais da qualidade do ar? Então, as árvores têm a capacidade de fazer a purificação do ar, por meio do processo chamado de fotossíntese. Com o desmatamento, a falta dos vegetais e sua capacidade de absorverem o dióxido de carbono, o CO2, estimularão o aquecimento global. E olha que, além disso, nós também somos afetados no quesito saúde. Com o desmatamento, o fator protetivo que as árvores proporcionam também é afetado. Os vegetais, eles fornecem uma barreira natural contra doenças, pois muitas plantas e animais que vivem nas florestas possuem propriedades medicinais. Portanto, desmatar também vai afetar a minha, a sua e a nossa saúde coletiva. Ao longo desse vídeo, falaremos mais sobre os serviços ecossistêmicos, seus tipos e como eles são afetados pelo desmatamento. Fique ligado, hein? Então, pessoal, a restinga é um exemplo fundamental de serviços ecossistêmicos. A restinga é um ecossistema costeiro e ela é importante porque ela possui grandes serviços ambientais que são prestados para os seres humanos, como, por exemplo, a biodiversidade, polinização, ela auxilia na linha de proteção de costa e para a educação também. Então, ela tem inúmeros serviços que são prestados para toda a população. Apesar de sua complexidade ecossistêmica favorável à sobrevivência, sua resiliência parece não ser suficiente para lidar com os impactos da exploração humana. Um dos grandes motivos é sua localização próxima a faixas de areias das praias, local onde muitas pessoas desejam construir suas casas. Por essa razão, é comum observarmos o desmatamento da vegetação nativa para a construção de casas, prédios, grandes empreendimentos, além da abertura de acessos a praias e construção de restaurantes e comércio cada vez mais próximos do litoral. O desmatamento também ocorre para a extração de areia, sal e para cultivos de fruto do mar, como o camarão, serviço de provisão, como vocês viram anteriormente. Essa atividade ela demanda grande quantidade de água salgada e por isso leva produtores a construírem suas fazendas próximas ao mar. A preservação da restinga vale muito mais do que sua degradação para atividades comerciais ou construção de empreendimentos. Um dos motivos para preservar a restinga é porque ela ajuda a combater a erosão e é fonte de renda para a comunidade.
Bem, pessoal, um dos serviços ecossistêmicos prestado pela Restinga é o serviço de regulação. Os ecossistemas são reguladores das condições ambientais. Por exemplo, a restinga ajuda a combater a erosão, pois a restinga apresenta uma complexa rede de filamentos e raízes capazes de fixar a areia da praia e impedir que ventos fortes as desloquem até o continente. Esta retenção previne o avanço do mar em direção às cidades e a conservação de infraestrutura urbana, evitando a erosão de ruas, calçadas, muros e estabelecimentos comerciais. Desse modo, é importante evitar o desmatamento da restinga. Mas como o desmatamento pode fazer com que uma cidade seja engolida por dunas? Bem, as dunas se formam quando as marés e principalmente os ventos carregam a areia da praia. Ao encontrar um obstáculo, ela se assenta e começa a se acumular. A vegetação costeira serve como barreira para segurar os sedimentos e dificultar o seu avanço. Com a retirada da vegetação, não há mais obstáculo que segure a areia. Além disso, a restinga ajuda a reduzir a velocidade do vento. Com o vento mais forte, os sedimentos conseguem avançar ainda mais. Outro ponto bastante pertinente é que a restinga promove a conservação de outros ecossistemas igualmente importantes, como o manguezal. Este local de transição entre ambientes terrestre e marinho, típicos de regiões tropicais, sobrevive graças à retenção de areia que impede o soterramento de suas zonas alagadiças. Outro serviço prestado é o serviço cultural. A ênfase recai sobre o papel da natureza em gerar benefícios de caráter não material, como lazer, recreação, espiritualidade, ecoturismo e dentre outros. O ecoturismo movimenta a economia de muitas comunidades que fazem uso sustentável das áreas da restinga. Estas famílias usam a matéria-prima do ecossistema para a confecção de artesanato e preparo de pratos típicos, iguarias e chá medicinais, conquistando seu espaço para uma atração turística cultural. A conservação da restinga garante a prevalência do conhecimento cultivado por estas comunidades e a prevalência de benefícios socioeconômicos para toda a região. Então, quando desmatamos a restinga, as pessoas perdem sua renda e, consequentemente, os diversos benefícios que elas proporcionam, como lazer, espiritualidade, dentre outros. A degradação do ecossistema gera uma alteração nos serviços ecossistêmicos e essa alteração traz impacto ao bem-estar humano, sejam eles impactos sociais e econômicos. Os serviços de provisão são os serviços que contribuem para o fornecimento de bens, tais como água, alimentos, madeiras, fibras, combustível e etc. Um exemplo comum são os ganhos com a produção e aumento da tecnificação na agropecuária, que fornece quase um terço da ingestão de proteína da humanidade. Desempenha um papel muito importante na nutrição humana. Outro exemplo são as pessoas que usam uma grande variedade de plantas para propósitos diversos: alimentos, construção, energia, fibras e medicamentos. Um exemplo de plantas medicinais é o capim-santo, também conhecido como capim-limão. É uma planta medicinal que possui uma eficácia comprovada, utilizada para tratamentos de algumas enfermidades, como, por exemplo, dor de cabeça. Um outro exemplo que podemos também citar são as matérias-primas para a geração de energia. Dessa forma, com a perda do serviço de provisão ocasionado pelo desflorestamento, existe uma enorme probabilidade de ocorrer a falta desses recursos fornecidos por ele. Os solos, por exemplo, suportam fisicamente as plantas e também lhes fornecem nutrientes e água. O solo fornece nutrientes essenciais para as nossas florestas e lavouras, filtra a água e ajuda a regular a temperatura e as emissões dos gases do efeito estufa. Os solos das florestas e das nossas pastagens e lavouras têm o potencial de contribuir para mitigar as emissões por meio do sequestro de carbono da atmosfera na forma de matéria orgânica. Eles são um grande reservatório global de carbono, pois armazenam mais carbono orgânico do que a vegetação. Vale salientar que, após a planta receber os nutrientes e a água para o seu crescimento e desenvolvimento,
A partir daí, a planta tem a capacidade de dar suporte à existência de outros serviços ecossistêmicos, como, por exemplo, o serviço de provisão, em que a planta se tornará em uma fonte de recursos para os seres humanos, fornecendo, no entanto, ao ser humano a disponibilização e utilização dos seus frutos. Portanto, quando ocorre o desmatamento nesse serviço de suporte, o solo tende a ficar frágil e suscetível à erosão. Então, pessoal, diante de tudo isso, acho que fica muito clara a importância dos serviços ecossistêmicos e das florestas como um todo, não é mesmo? Mas como podemos ajudar na manutenção desses serviços? O primeiro passo é combater incessantemente o desmatamento. Agir pondo em prática as leis que ajudam a proteger as florestas é fundamental para cessar esse problema. Combatendo o desmatamento, ajudamos não só a preservar as florestas, mas também manter a disponibilidade dos serviços ecossistêmicos. Além disso, plante uma árvore. Cada vez mais vemos elas serem trocadas por construções na cidade. E essa iniciativa, por mais simples que seja, ajudará bastante no futuro. Mas atenção, para plantar árvore, ela tem que ser nativa daquela região, hein? E por hoje é só, pessoal. Espero que tenhamos ajudado você a entender um pouquinho mais sobre esse tema. Até a próxima e tchau!